Podemos começar, né? Então, vamos embora. Então, a gente vai falar de mindset. Mindset. E aí, quem que não ouviu falar de mindset, né? Todo mundo já ouviu falar de mindset, né? A gente fala pra caramba, é um tão falado, né? A gente fala, tem que mudar o mindset, tem que trocar o mindset, tem que ser um outro mindset. A gente ouve muito falar disso. Mas, afinal de contas, o que é esse mindset? Bom, o mindset, ele é a forma de você ver o mundo, é o seu padrão mental. É a forma como você enxerga as coisas. Tudo que você acredita que é verdade é mindset. Veja, é o que você acredita que é verdade, não necessariamente é a verdade. Oh, Patrícia, como assim, né? Como assim? Mas é. Por quê? Porque a gente sabe que se você tiver um fato, se tiver uma coisa que aconteceu, um assalto, um acidente, uma história para contar, você vai ter um único fato. Se você tiver 10 pessoas que viram aquele fato, vão ser 10 versões diferentes. Elas podem ser até parecidas algumas com as outras, mas elas serão rigorosamente diferentes. Por quê? Porque cada mindset, cada padrão mental, enxerga aquele fato de uma forma muito peculiar. E aí, isso a gente vai entendendo que como é que esse mindset é construído, né? Da onde sai isso? É um conjunto de crenças e de valores que a gente vai formando ao longo do tempo. Já já a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas é a nossa forma de ver o mundo e se ver em relação ao mundo. Então, veja, é como eu vejo o que acontece e como eu me posiciono e me vejo em relação ao que acontece, tá? Por que o mindset é tão importante? Por que se fala tanto de mindset? Por que isso é tão relevante? Sob a luz da psicologia, da programação neurolinguística, do coaching, nosso padrão mental é que nos faz nos mover, que nos faz agir de determinada forma. Então, o nosso mindset vai determinar a forma que a gente age. Só que, se o nosso mindset define a forma que a gente age, se o meu mindset não estiver alinhado com a forma que eu quero e preciso agir para ter o resultado que eu desejo, não vai acontecer. Simples assim. Então, vamos lá. Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui disso na prática. Então, vamos pensar assim, ó, uma pessoa muito conservadora, tipo uma cristã fervorosa, sabe? Ela não vai numa praia de nudismo. Faz sentido isso, né? Não vai adiantar você falar para essa pessoa que a gente nasceu nu, que tem vários povos que andam nus ou seminus, tipo os índios, né? Que roupa é uma coisa feita pela sociedade e que não necessariamente significa nenhuma questão moral ou de caráter. Vai adiantar você chegar para uma pessoa que é ultra mega conservadora, cristã fervorosa, e falar que é muito natural o nudismo? O que vocês acham, gente? Vocês acham que vai adiantar alguma coisa? Você ficar ali uma hora falando para a pessoa, convencendo ela de que ela pode ir numa praia de nudismo, que não tem nada demais. É claro que não, né? É claro que essa pessoa nunca vai. Quer dizer, nunca não. Ela até pode vir a ir, né? Ela pode chegar a ir. Mas não no momento em que ela é essa cristã fervorosa, porque ela tem valores morais, ela tem questões que a impedem de ver a praia de nudismo com uma visão diferente. Por outro lado, você pode ter pessoas que têm um padrão mental totalmente diferente, foram criadas em um ambiente muito mais liberais e que acham a praia de nudismo absolutamente normal, né? Um índio, na verdade, não acha nem praia de nudismo. Para ele é uma praia, como outra qualquer, porque já é o natural dele andar daquela forma, praticamente. Então, não há esse rótulo praia de nudismo. Para um índio, se você pegar um índio nas suas características
naturais, assim, com a cultura, na essência de uma cultura indígena, ele não vai nem, índios brasileiros, né, tropicais, não vai nem andar vestido. Bom, então é isso, gente. Então, assim, recapitulando, nosso mindset, nosso padrão mental, nossa forma de ver o mundo e a forma que a gente se vê em relação ao mundo. É um conjunto de crenças e de valores. A forma como a gente pensa, a forma como a gente encara o mundo, nosso padrão mental vai determinar o nosso comportamento, a nossa forma de agir. E se nós queremos e sabemos que para sermos o que queremos ser, nesse caso aqui, traders consistentes no game, a gente tem um comportamento que a gente quer ter. E para ter esse comportamento, a gente tem que ter um padrão mental que seja alinhado com esse comportamento. Se eu não tiver um padrão mental alinhado com esse comportamento, que a gente vai ver já já que padrão é esse, muito provavelmente a gente vai ter dificuldades de se comportar da maneira que a gente quer e precisa, né? Então, voltando aqui nos exemplos, vou dar um outro exemplo. Alguém que é muito agitado, alguém ligado no 220, assim, mega agitado, o comportamento dele é agitado, o cérebro dele, assim, pensamento acelerado. O hobby preferido dele dificilmente será pescar. Ah, eu adoro pescar. Eu adoro ficar ali no meio do nada com a vara, esperando horas um peixe passar para eu pegar. Muito provavelmente ele vai preferir um esporte radical. E aí eu pergunto para você, o que é melhor, pescar ou fazer um esporte radical? E aí eu vou dizer para você que depende. Alguns de vocês vão achar que é melhor pescaria, outros vão achar que é o esporte radical. Mas depende, a gente vai ver já já isso. Já já a gente vai ver isso. Então, o importante é entender que, de acordo com aquilo que a pessoa, a forma como ela pensa, as coisas que são importantes para ela, que vieram sendo formadas as crenças que ela veio formando e os valores, ela vai ter uma forma de ver o mundo. Isso vai determinar as ações dela. E a forma de ver o mundo, gente, inclui a forma de ver o mercado, tá? Eu não estou falando tecnicamente, não. Eu estou falando de olhar para uma análise técnica e ver uma oportunidade ou uma ameaça. Dependendo das nossas crenças, nós vamos ver oportunidades, ameaças e vamos ter um tal comportamento relacionado a qualquer coisa, inclusive mercado. Então, assim, eu já sei o que é mindset. Mas como é que é formado esse mindset? Como é que eu chego nessas crenças, nesses valores, nessa forma de ver o mundo aí? Parte é herança familiar, ou seja, aquilo que os nossos pais ou as pessoas que nos criam desde bem pequenininhos. Há linhas da psicologia que dizem que até o que a mãe fala para o bebê, ainda dentro da barriga, começa a formar esse padrão mental. Mas herança familiar, então essa herança pode ser uma herança hereditária, pode ser uma herança intrauterina ou pode ser uma herança, vamos para a psicologia mais clássica, uma herança quando a gente nasce, né? A gente nasce, desde aquilo que a nossa mãe, a avó, tia, babá, não importa, fala pra gente dormir, a canção que a gente ouve quando a gente é posto para ninar. Tudo isso, o nosso cérebro processa todas as informações ao longo da nossa vida. Ao longo do tempo, ele vai arquivando de acordo com o quê? Com as experiências, ele vai arquivando aquilo que ele acha que é importante, o que acha relevante, o que tem que ter cuidado, o que vai ganhando importância na nossa vida, de acordo com as nossas experiências. É aquilo que a gente vai descartando pela nossa interpretação, pela interpretação do nosso cérebro, tá? Então, herança familiar, experiências e referências. Depois de um certo tempo, a gente vai pegando referências, não só dentro da nossa família, mas de relacionamentos, de amigos, de chefe, professor, de pessoas que a gente acha referências para nós. O nosso cérebro
a gente cria essa empatia, nosso cérebro acaba copiando, modelando, acatando aquilo ali como uma verdade. E aquilo pode, de certa forma, formar o nosso padrão mental, nosso mindset. E da necessidade. A necessidade é a última que aparece ali. Por quê? Porque a necessidade precisa que a gente tenha a iniciativa de mudar o padrão mental. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui no Mind Trader. Estamos aqui, todos aqui, para começar a mudar o nosso mindset, para começar a mudar o nosso comportamento, para melhorar uma série de coisas, né? E aí, tudo que a gente quer melhorar no nosso comportamento lá no mercado, passa por melhorar nosso comportamento como pessoa, que passa por fazer ajustes no nosso mindset, que a gente vai ver já já, né? Então, é importante que vocês entendam por que é o mindset, depois da nossa semana de introdução aí, que vocês exercitaram uma coisa que talvez seja uma das coisas mais importantes de todas na vida, que é a presença. Eu espero que vocês tenham exercitado bastante essa presença, beleza? Então, eu espero que vocês, depois da presença, depois de ter, como eu falei, eu espero que vocês tenham praticado isso e continuem, tá, gente? Isso é uma coisa é uma habilidade que vocês vão desenvolver e vão aprimorar e vão continuar pro resto da vida agora, tá? Não só no trading. Mas depois de exercitar a presença, o mindset é o segundo passo que a gente precisa para a gente começar a perceber o que nos ajuda, quais são os ajustes que eu preciso fazer para ter o comportamento que eu quero ter, para ter o resultado que eu desejo ter. Então, vamos continuar. Então, olha só. Então, essa parte da necessidade, por exemplo, aquela pessoa que eu dei o exemplo, ligada em 220, sei lá, que é agitado ao máximo, o hobby dele preferido necessariamente, dificilmente seria uma pescaria. Mas, se essa pessoa, por exemplo, tiver um problema de ansiedade muito grande, ou se essa pessoa conhecer alguém que adora pescar, uma moça muito bonita, muito linda, que adora pescar, ou um homem, né? Quando é uma mulher, um homem lindo, maravilhoso, príncipe encantado, que adora pescar, muito provavelmente a necessidade vai fazer com que mude o mindset. E aí passe até a gostar de pescaria, passe até a apreciar, passe até a experimentar a pescaria. Então, por que eu estou falando isso? Para vocês poderem entender os conceitos de mindset, porque, veja, nosso processo aqui, em todo treinamento, será o quê? Trazer para a luz da consciência. Primeiro a gente raciocina, primeiro a gente pega o conhecimento, os conhecimentos básicos daquilo que a gente tem que trabalhar, entende o processo. E aí depois a gente vê, dentro desse entendimento do processo, como é que a gente pode usar aquilo a nosso favor, o que é que a gente tem que adequar, mudar ou até intensificar para nos ajudar a ter o comportamento que a gente deseja. É assim que funciona o processo que vai fazer a gente mudar o comportamento, né? Bom, aquele livro famoso, Mindset, da Carol Dweck, né? Quem não leu, eu não vou entrar no livro não, tá, gente? Eu só vou pincelar uma coisa que é importante, porque quem leu, leu, e quem não leu, vai lá e lê o livro, tá? A informação está lá no livro. Mas eu vou falar uma coisa que é importante, que a Carol fala, que é interessante. Ela é uma autoridade, para quem não sabe, é uma autoridade no assunto. Ela é uma professora de psicologia da Stanford, né? E ela fala assim, basicamente tem dois tipos de mindset, né? Uma informação que é relevante para a gente aqui. Dois tipos de mindset, o fixo e o progressivo, né? E basicamente o fixo é aquele rígido, é aquele que tem dificuldade de adaptação, é aquele pessimista, é aquele que olha tudo pelo lado ruim, pelo lado pior. É aquela famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É aquela pessoa que acha que as habilidades e os
e as habilidades, os dons, os recursos que você precisa, eles foram te dados ao nascimento. Então, ou eu nasci inteligente ou eu nasci burro, ou eu nasci calmo ou eu nasci nervoso, ou é assim, entendeu? É 8 ou 80, não tem muito meio termo não, entendeu? É preto ou branco. Normalmente esse é o mindset de quem é mais fixo, vamos dizer assim, que é o chamado fixo, que ela chama no livro dela, na tese dela, de fixo. E ela tem um outro que é progressivo. Progressivo é aquele que acredita que os talentos, as habilidades, os dons, os recursos que ele precisa podem ser desenvolvidos. Desde que você tenha paciência, você tenha foco, se esforce, se dedique, você pode desenvolver qualquer habilidade. E essa pessoa que tem esse mindset, ela transforma qualquer dificuldade em oportunidade. Ela tem essa percepção. Mas eu não vou falar do livro. Quem já leu, leu. Quem não leu, vai lá ler. Depois, em algum momento, vale muito a pena. É um livro ótimo. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que existem padrões mentais diversos, não só esses. Eu, inclusive, gosto muito do livro. Acho o livro ótimo. Porém, acho que ela simplifica demais. Mas tudo bem, eu entendo que quando você faz um livro desse assunto, né, para você poder virar um best-seller, você tem que simplificar realmente o assunto, porque senão passa a ser um livro muito didático para estudiosos, então você tem que simplificar o assunto. Então, mas eu acho que o recado, ela consegue dar o recado muito bem, e por isso é um ótimo livro. Mas ela simplifica, porque não tem só 2 ou poucos, existem vários, porque existem várias combinações de padrões. De certa forma, o que é importante a gente saber existem vários padrões disponíveis e eu tenho ou não a crença de que eu posso modelar esse padrão ao meu favor ou ao que me ajuda. Bom, então assim, o que é importante? Entender que existem diferentes mindsets. Mais importante ainda, que eu quero que vocês saiam daqui hoje entendendo isso. Existe o mindset que te serve e o que não te serve para ser quem você deseja ser. Não só trader, não só como trader. Eu sei, é claro que o nosso foco aqui é o trading, mas o trader não é uma pessoa apartada de você. O trader é você executando uma tarefa técnica, né? Que exige muito do seu emocional. Então, na verdade, é você que precisa se desenvolver, que precisa ajustar, que precisa perceber se o seu mindset no trading e fora dele te serve para ser quem você deseja ser. Não só o trader que você deseja ser, mas a pessoa que você deseja ser. Profundo, né? Então, por que eu digo isso? Porque você, cada um de nós aqui, hoje, o que nós somos hoje, financeiramente, emocionalmente, no trading, nosso comportamento, a nossa forma de ver o mundo, tudo isso é fruto do nosso mindset, é fruto de como nós vemos o mundo e nos vemos nele. E a questão aqui a primeira reflexão importante dessa aula e dessa semana será que você quer ser amanhã, esse trader que você deseja ser, esse mindset vai servir? O mesmo mindset que te trouxe até aqui vai servir para te transformar no trader que você quer ser? Essa é a questão. Essa é a questão que a gente precisa começar a perceber. Será que a forma de eu olhar o mundo, a forma de eu me ver nessa atividade do trading, a forma que eu me vejo como trader, será que é a forma que vai me ajudar a ser o trader que eu quero ser, consistente? Ninguém?
A gente vai falar muito disso. A gente vai falar de crenças limitantes mais para frente, né, do nosso treinamento. E a gente vai conversar sobre isso. A gente tem uma semana para conversar sobre as nossas relações com o dinheiro, né? O que a gente acha, que acha e que sabe sobre o dinheiro. E tudo isso tem a ver com o nosso mindset. Nessa semana, eu não quero ir muito fundo, mas eu quero apenas que a gente comece a despertar essas reflexões. Será que a forma que eu penso, ela está alinhada com a forma de um trader de sucesso consistente? Será que é assim que eles pensam? Será que esse pensamento vai me ajudar a ser esse trader? Vai me ajudar a tomar as melhores decisões no mercado? Por quê? Porque aí eu vou trazer aqui uma coisa que eu já falei algumas vezes, eu quero falar aqui de novo, porque isso é, assim, tipo, o básico de tudo que a gente vai construir quando a gente fala de mentalidade, de mindset, de padrão mental, de mudança de comportamento. Eu tenho que começar a entender, e aí pela programação neurolinguística, a gente tem isso muito claro, que eu penso, tudo passa pelo cérebro. A gente não faz absolutamente nada sem pensar. Não existe o falei sem pensar, agir sem pensar. Pensar, você pensou, só foi um pensamento não consciente. É só isso. Mas que o seu cérebro fez lá, partiu lá sinapsezinhas, gerou energia, ligou um neurônio, um grupo de neurônios para fazer aquilo, com certeza. Porque tudo que a gente faz é comandado pelo cérebro. Então eu penso, eu falo, eu sinto. Aí você vai dizer, mas às vezes eu penso e sinto e não falo. E às vezes eu penso, falo e não sinto. E às vezes eu falo e não penso e não sinto. Não é assim? Quem aqui já se sentiu assim? Assim, nesse negócio assim, não, Patrícia, mas não é assim comigo, não. Eu falo, eu não penso, eu penso, eu não sinto. Eu falo logo que vem assim, não passa por aqui. Pois é aquela assim, né? Me trazem boas lembranças, não me trazem boas lembranças. Ó, sou eu. Pois é. Mas olha só, esse processo, o processo é esse. O fato de não estar acontecendo conscientemente dessa forma, não é porque não está acontecendo, é porque você não está tendo a presença, a semana passada, de perceber a hora que bypassa o processo. Porque o processo é, eu penso e falo, a boca está antes do coração nessa ligação, tá, gente? Não é o coração depois a boca, não. É a boca e o coração. O comando sai daqui e passa por aqui. Primeiro. Então, eu penso, eu falo, eu sinto. Aí você vai dizer, mas eu posso escolher o que eu quero falar? Pode, deve. Eu posso escolher o que eu posso sentir, o que eu quero sentir? Pode, deve. Nem sempre consegue, mas pode e deve. Então, veja, eu penso, eu falo, eu sinto. E o que eu penso, falo e sinto, eu acredito. Obviamente, o sentir, emoção, me faz me mover mais. Então, eu penso, falo, sinto, acredito e aí eu ajo. Nosso cérebro busca a coerência, gente, o tempo todo. Eu nunca vou tomar uma ação que não esteja alinhada ou com o que eu penso, ou com o que eu falo, ou com o que eu sinto. É óbvio que com o que eu sinto vai me mover mais. A nossa emoção nos faz nos mover mais rapidamente. É uma conexão mais rápida, né? Eu preciso estar muito alinhado, com um mindset muito forte, muito desenvolvido, para segurar, refletir sobre o que eu estou sentindo e primeiro raciocinar e depois agir. Mas o mecanismo é penso, falo, sinto, acredito, ajo. É assim que a gente entra no que a gente chama de ciclo das realizações. Ora, o que acontece na maioria das vezes que a gente, né, fala
fala e não sente, pensa e fala e não pensa, pensa e sente, sente e não pensa e não fala, e faz tudo e age de uma outra forma totalmente diferente. Porque a gente não está alinhado. Primeiro ponto. E a gente não está presente para esse desalinhamento. Segundo ponto. Então, assim, por que é diferente? E por que dá ruim? Por que eu quero ser um trader consistente? Sei que eu tenho que seguir o meu gerenciamento de risco para isso, mas na hora que o mercado me dá uma porrada, eu esqueço tudo isso e parto para dentro dele. Dobro a mão, aumento o meu stop, tiro o stop, opero sem stop. Por quê? Porque eu não estou presente para esse desalinhamento. Vou dar uns exemplos de desalinhamento, gente. Eu penso, não vou falar do trading não, vou falar fora do trading. Ligado ao trading, mas fora do trading. Eu penso, dinheiro não traz felicidade. Eu falo, dinheiro não é tão importante assim. Eu sinto mais empatia para as pessoas pobres. Eu acredito que ser pobre é melhor. E como é que eu acho? Eu ajo gastando dinheiro, porque afinal de contas, dinheiro é para se gastar, porque ele não traz felicidade mesmo. Percebe? Como o que eu penso, eu falo, eu sinto. Só que muitas vezes eu quero pensar uma coisa. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Quem que fala assim, não quero ganhar dinheiro? Conscientemente, ninguém fala isso. Só que eu quero ganhar dinheiro, mas o meu pensamento inconsciente, eu ouvi a minha vida inteira da minha mãe, do meu pai, das pessoas importantes, que dinheiro não traz felicidade. E quando isso a gente vai ver bastante na semana que a gente vai falar sobre dinheiro. Mas assim, se eu penso isso está dentro de mim. Por mais que eu queira ganhar dinheiro, o meu mindset acha que dinheiro não traz felicidade. E aí eu falo coisas que não estão alinhadas com alguém que quer ganhar dinheiro. Estou falando de dinheiro porque é uma coisa muito fácil da gente mensurar isso. Mas vou trazer isso para o trading, tá? Eu quero ser um trader de ganhos consistentes. Mas eu penso, o mercado é difícil. Eu falo, porra, esse mercado é foda. Eu sinto uma insegurança danada, porque afinal o mercado é difícil e ele tá foda. Então eu fico inseguro. E aí, como eu tô pensando que o mercado é difícil e ele tá foda, eu falo isso. Quando alguém me pergunta como é que tá o mercado, cara, tá foda. Eu sinto insegurança, porque afinal é difícil, ele tá foda, eu fico inseguro. E aí eu acredito que realmente é muito difícil. E aí logo eu ajo com hesitação e medo. Faz sentido? Tá? Pensa. Outro exemplo. Eu quero ser um trader consistente, mas eu penso, vou ficar rico rápido nesse negócio. E aí, quando alguém pergunta sobre o mercado, dentro de outros traders, eu falo, mercado é fácil? Fácil. Tá fácil para mim. E eu sinto excesso de confiança. E aí eu acredito realmente que é muito fácil. E aí eu ajo com displicência. Eu não respeito o meu gerenciamento de risco, nem faço gerenciamento de risco. Percebe como o mindset está na base das nossas ações, gente? Tá dando para entender como é que é esse mecanismo que a gente não entende porque que a gente pensa uma coisa racionalmente, a gente define nossos planos racionalmente, mas na hora que a gente vai executar, a gente faz tudo contrário do que a gente planejou. A gente age totalmente contrário do que a gente queria. E a gente não sabe por quê. Mas é só... Aí vem um outro trader que está lá com a gente na sala, que está lá no grupinho, né? Que está lá no mesmo, frequentando os mesmos locais virtuais que sejam que a gente, mas ele tem um mindset diferente do meu. Por qualquer motivo, não estou dizendo que o dele é melhor ou pior, é diferente. Por algum motivo, o mindset dele está mais alinhado com aquilo que ele precisa.
E aí ele fala para você, mas é só seguir o plano, cara. É tão fácil. Por que você não segue esse plano? É tão óbvio, cara. Por que você não segue? E aí você fica se sentindo um bosta, né? Que você fala, cara, realmente, por que eu não sigo esse troço? É tão fácil seguir o troço, todo mundo segue esse negócio. Por que eu não sigo? Porque, na verdade, não é seguir o plano, é entender por que você não está seguindo o plano. É entender qual é o caminho, o que eu penso que me atrapalha a seguir esse plano. O que eu sinto que me atrapalha a seguir esse plano. Por que essa minha ação, essa minha atitude é diferente? Porque tem alguma coisa no meu padrão mental que me impede de agir como eu tenho que agir. E é por isso que essa semana a gente vai dedicar sobre mindset. A gente vai fazer um exercício, eu vou propor um exercício para vocês essa semana, para que a gente comece juntando com a presença. Agora vocês já estão entendendo o que é ficar presente, então vai ficar mais fácil detectar algumas coisas que a gente vai ver daqui a pouco, para que você comece a entender qual é o pensamento ou a fala ou o sentimento que te impede de agir da maneira que você gostaria. Na hora, meu stop, eu tomei 2 lós, eu paro. Só que na hora você não para. Mas eu sei que eu tinha que parar. Eu botei um post-it desse tamanho para parar. E na hora você não vê o post-it. É simples assim, na hora você não vê. Mas a questão é, não adianta, por que eu não vi? Mas eu não vi, eu sou burro. Não. O seu mindset, sua forma de pensar, sua forma de enxergar o mercado e você não deixou você ter o comportamento que você gostaria. Por quê? Porque o mindset que você tem hoje te trouxe até aqui, mas provavelmente ele, exatamente como ele está, não vai te levar para o próximo nível. Ele só vai te permitir fazer tudo que você faz até agora. E se você olhar para trás, 20 anos, 10 anos para trás, você vai falar, putz, eu evoluí pra caramba. Muito provavelmente você ajustou o seu mindset para algumas coisas pela necessidade, lembra? A necessidade é uma das coisas que faz eu ajustar meu mindset. Quando eu preciso, eu vou lá e meu cérebro vai lá e conserta, ajusta, aperta o pininho. Agora, se eu não sei que eu preciso, eu não faço nada. E aí é o pulo do gato. Por que as pessoas não dão atenção à parte mental, à parte do psicológico no trading? É até um ciclo vicioso. O meu racional não vê porque o meu emocional não quer deixar ele ver. E como ele não vê, ele não conserta, não aperta o parafuso, não troca a buchinha lá que está gasta. Consequentemente, eu continuo tendo o mesmo comportamento. Ter o mesmo comportamento é a minha zona de conforto. É bom, é seguro. Aí você vai falar assim, mas Patrícia, não é bom porque tá uma bosta o meu resultado. Esse aí é o seu racional falando. Tá uma bosta o resultado que eu quero ter. Mas o seu emocional quer que você mantenha o comportamento que você teve até agora. Esse é o melhor resultado para o seu emocional. É onde ele se sente seguro. Qual é o papel da gente no treinamento? Que a gente vai trabalhar é começar a entender os nossos padrões mentais, os nossos comportamentos, para moldar o comportamento que eu preciso. E para começar a dar sentido, coerência naquilo, para que o meu emocional fale, agora eu entendi. Você quer isso? Dá para fazer isso. Mas veja, não dá para sair de 0 a 100 em 1 segundo. Não dá. A gente está correndo, é como correr uma maratona. A gente começa a entender, a gente faz uma avaliação física, a gente começa devagar,
a gente vai aumentando os nossos limites e quando a gente vê, a gente está correndo uma maratona e, quiçá, a gente chega no pódio da maratona, né? Então, é esse o processo mental. O que a gente vai aprender mais hoje? Que é importante, né? Mindset é a base das nossas ações, então eu preciso começar a ajustar o meu mindset, porque eu acho que já deu para entender como é que o mindset influencia na performance, né, gente? Ficou claro até agora como é que o mindset influencia na performance da gente lá no trade? Ficou claro? Temos que aprender a premiar o emocional quando fazemos alguma coisa certa para ele entender, sim, se você funciona por prêmio. Depende? Sim, na maioria das vezes sim, mas para algumas pessoas a premiação não tem o mesmo efeito. Então, você tem que começar a ver o que funciona para você. A gente vai começar a testar. Essa vai ser uma semana, várias semanas a gente vai fazer testes. Por quê? Porque é o autoconhecimento, gente. Não é sou eu dizendo o que serve para mim ou o que serviu para o trader ABC que eu já atendi. Não, é o que serve para você. É claro que existe uma gama de possibilidades, sabe? É como se a gente imagina assim, ó, tem uma definição que eu gosto muito, talvez vocês já tenham ouvido, que é o seguinte: o que eu quero ser, o que você quer ser como trader, como pessoa e como trader, porque eu preciso ser a pessoa que consegue ser esse trader que eu quero ser. Mas vamos lá. Eu tenho lá um quebra-cabeça. Imagina que eu tenho quebra-cabeça com a foto, a imagem do trader que eu quero ser. Você tem uma imagem. Imagina que você tivesse uma imagem com a foto do trader que você quer ser. Só que essa imagem é um quebra-cabeça. Imagina assim, né? Eu tenho a caixa do quebra-cabeça com a foto montadinha e um saco cheio de peças. Cheio de peças. O que eu preciso? Eu preciso meter a mão no saco, pegar a peça, olhar para a peça, identificar e botar ela na posição certa, né? Assim? E aí eu vou botando uma peça atrás da outra, uma peça, vai montando a peça, vai montando e eu fecho o quebra-cabeça. Quando eu olho, eu tenho aquele retrato do trader que eu quero ser. E eu montei esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, na verdade, é o nosso comportamento. É a nossa mente fazendo a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Só que para eu poder montar esse quebra-cabeça, que é o resultado final, vamos dizer assim, né? Eu sendo o trader que eu quero ser, eu preciso pegar as peças certas, na ordem certa e colocá-las no lugar certo. Faz sentido isso, gente? O problema é que quando a gente não para pensar nisso, a gente tem as peças do quebra-cabeça todas dentro do saco. Eu tenho o dinheiro, eu tenho a corretora, eu tenho a forma de operar, o tempo gráfico, o ativo, eu tenho algumas habilidades, eu tenho tudo dentro do saco, do saco ali. Mas eu não sei nem se eu tenho todas as peças que eu preciso para montar o quebra-cabeça e nem sei a ordem das peças. O que a gente precisa? O que o psicológico é, na verdade? É você começar a olhar para todo do saco, pegar as peças e separar essas peças. Ah, essa peça aqui, essa peça aqui, essa peça aqui. Vamos ajeitar essas peças? Não é mais um saco de peças. Agora eu já separo pelas cores, pelo tamanho. Aí eu começo a olhar a peça, falando, essa peça aqui é do canto, ó. É do canto de lá, é do canto de cá. E aí eu vou começando de forma mais fácil, eu pego e monto esse quebra-cabeça rapidinho. Primeiro a gente desconstrói tudo para depois construir, entendeu? É mais ou menos isso. Primeiro a gente tira todas as peças do saco, joga em cima da mesa, depois a gente separa. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Mas vamos lá. Bom, então, beleza. Então, muitas vezes, o medo, a hesitação, o excesso de confiança, a raiz disso, desse comportamento que não nos ajuda, está na forma que a gente vê o mundo. O mundo, gente, é o mercado, tá?
o mercado está dentro do mundo, tá? Então, é a forma como a gente vê. E a gente vê a nós mesmos. Então, como identificar o seu mindset, né? O que é o mindset? Como ele influencia na sua performance? Como identificar o seu mindset? Como começar a ter um mindset vencedor, né? Esses são os tópicos da nossa aula, né? Não sei se o pessoal já olhou lá, foi lá na semana 2 e viu, mas se não viu, não tem problema, confia em mim que é isso mesmo. Então, vamos lá. Ó. Como identificar o seu mindset? Eu vou trazer agora aqui umas reflexões poderosas e vai ter um PDF com essas perguntas, essas reflexões que eu quero que vocês façam, tá? Então, fiquem tranquilos que vai estar lá. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção nas reflexões, que é importante prestar atenção. Coisas que você tem que começar a ficar presente, agora que você já sabe o que é ficar presente. Quero que você comece a identificar as frases que você fala com frequência em relação à sua vida. Frases que você fala com frequência. Tá difícil, não dá, eu não consigo, ou é fácil, é legal, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu quero que você fique presente para essas frases e escreva no espaço de crescimento. Lembra que eu falei que tem que ter um espaço de crescimento, que a gente vai usar ele pra caramba, que eu vou falar em várias vezes do treinamento. E é isso. Escreve. Não adianta só ficar presente. Ah, fiquei presente com um monte de coisa. Sabe o que vai acontecer? Você vai esquecer esse bando de coisa que você ficou presente. Eu não quero que você esqueça. Lembra? A gente quer pegar agora as peças do quebra-cabeça e olhar para o diabo da peça, para ver onde é que ela vai se encaixar. Para ver, inclusive, se essa peça é de outro quebra-cabeça e não te serve mais para montar o quebra-cabeça de ser um trader de sucesso. Então, eu tenho que escrever, porque depois eu quero que você volte lá e veja, entendeu? Então, não adianta só pensar. Eu quero que você pense, identifique e escreva. Combinado? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês façam, tá? Procurar ficar presente para as frases que você fala. Que fala com a sua esposa, com seu filho, com outros traders, que fala na sua vida de forma geral, tá? Porque lembra, o seu mindset não é só no mercado. Assim como a presença não é só no mercado. É você por inteiro, tá? E o mercado é a consequência. O mercado é a consequência. O mercado é uma lapidação a mais ali. É um alinhamento a mais. Mas ele é uma construção de quem você é. Ele é um reflexo de quem você é. Bom, então, quando alguém te pergunta como estão as coisas, o que você responde? Para e pensa agora. Agora. Para, não precisa me dizer não, tá? Só para e pensa. Quando a pessoa te pergunta assim, e aí, como é que estão as coisas? O que você responde? Essa pergunta é uma pergunta clássica de mindset. Clássica de mindset. Clássica. Aquela sabe, que você não pensa muito. Eu não estou dizendo aquela que você para e pensa. Não estou falando isso. Estou falando daquela que vem assim. Tá fácil, tá difícil, tá bom, tá mal. Mais do que até o que você fala, é o que você pensa, né? É o que você pensa. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês façam. Segunda reflexão poderosa para a gente começar a identificar o mindset, para a gente depois saber se ele presta ou não presta, se ele tem ajuste para fazer ou não tem ajuste para fazer. Quando eu falo presta ou não presta, não é porque é bom ou é porque é ruim, não. É porque te serve ou não te serve para ser o trader que você quer ser. Nesse caso aqui, consistente dos ganhos, né? Segunda reflexão poderosa para descobrir o mindset, para identificar o mindset. Perceba quando você fala a respeito do mercado.
Quando você fala a respeito do mercado, quando você fala a respeito do trading, como é que está a sua energia? Você está preocupado? Você está animado? Você está desanimado? Você fica feliz? Você fica triste? Você fica tenso? Você fica ansioso? Quando você fala a respeito do mercado com outras pessoas, sejam do trading, sejam não do trading, tá? Como é que você se sente? Como é que está a sua energia? Eu quero que você escreva. Não precisa, gente, no Espaço Crescimento, escrever um diário de Anne Frank, não, tá? É só, assim, a minha esposa perguntou o mercado, como estava o mercado, e eu me senti ansioso. Eu fiquei ansioso. Fiquei animado, fiquei feliz, fiquei alegre. Aí, olha, tava na sala, sei lá do quê, do índice, e eu dei uma explicação sobre o mercado e fiquei feliz. Tá? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu não quero, não preciso escrever muito, não. Eu só quero que seja uma referência para que você se lembre, para que você registre o que você estava pensando, o que você sentiu, nas reações do dia a dia, entende? Porque não é, veja, isso é um dado importante. Não é quando você pensa num primeiro momento, não é quando você pensa a respeito de um sentimento que você tem, que você não quer ter. Por exemplo, você tem que seguir, como eu dei o exemplo lá. Você tem 2 stops no dia, eu paro. E você não para. Não é, num primeiro momento, não adianta pensar assim, mas por que eu não parei? Por que eu não parei? Por que eu não parei? Porque provavelmente, se alguém aqui já passou por isso, já se fez essa pergunta há um tempão. E várias vezes. E não acha a resposta. Por quê? Porque essa resposta ela é subliminar. Ela está no seu inconsciente. Ela está arraizada com crenças, com um mindset que nem faz você ver. É igual a pessoa que é uma cristã fervorosa e você quer que ela vá para a praia de nudismo. Não faz o menor sentido para ela. Ela não vai para a praia de nudismo, entendeu? E você pode dizer que é a coisa mais natural, que ela vai achar que é todo mundo lá, vai fazer sacanagem, que é aquilo lá uma suruba, que não sei o quê. Não adianta você dizer que não é. Entendeu? Mesmo que não seja, ela não adianta. É a mesma coisa. Por quê? Porque o mindset dela não permite que ela veja nada numa praia de nudismo. Ela vai ver coisas dentro do universo dela. O que a gente vai começar a fazer? A gente vai descobrir, é como se a gente descobrisse as pecinhas. Agora, com essas falas, o que você fala, como você se sente em relação ao mercado, em relação quando as pessoas te perguntam, né, sobre a sua vida, são as pecinhas que a gente vai começar a ver. Olha como eu me sinto aqui, olha como eu estava animado, olha como eu estava triste, olha como eu estava preocupado, olha como eu estava ansioso, olha como eu estava irritado. Enfim, não sei, cada um vai ter o seu momento. Não necessariamente as coisas que você vai descobrir vão ser ruins, não. Elas podem ser boas ou ruins. Na verdade, eu quero desmistificar, inclusive, esses padrões. Bom, ruim, feio, bonito, sabe? Certo, errado. Eu quero desmistificar isso. Aqui só tem o que te serve e o que não te serve. E o que não te serve pode ser excelente, pode ser maravilhoso, pode estar certíssimo para a maioria das pessoas, mas não te serve. Se não te serve, não te serve. E o que te serve pode parecer absurdo para a maioria das pessoas. Não estou dizendo que vai ser, tá? Estou dizendo apenas que pode ser. Pode parecer a coisa mais doida do mundo. Se te serve para gerar o resultado, o comportamento que você vai gerar, o resultado que você quer, te serve. E eu não estou nem aí porque as pessoas pensam. Claro, nada ilegal, né, gente? Vou botar aspas aqui, nada ilegal.
Por favor, né? Tudo dentro da legalidade. Mas, assim, dentro da legalidade, as opiniões não me importam. Opiniões não me importam e tem que não importar mais para você. Claro, nós vamos, semana que vem, começar a falar de planejamento, é a semana do planejamento. E na semana do planejamento, a gente vai definir o que é importante. O que você não quer abrir mão. E dentro dessas coisas, a gente vai ver que tem pessoas, né? Tem coisas, tem talvez hobbies, talvez manias, não sei. Cada um vai ter o seu. Tem coisas que são tão importantes que você não quer abrir mão. Então, claro que essas coisas vão estar dentro disso que você vai fazer sentido para você. O que não estiver incluindo isso, não te serve. Eu só quero que a gente abra um pouco a mente, comece a mudar esse mindset daquilo assim, certo e errado. Bom e ruim. Não. Isso me serve para ter o resultado, para ter o comportamento que eu quero? Serve. Então eu mantenho. Isso não serve? Então eu preciso mudar agora. Eu preciso começar a mudar. Como a gente vai vendo ao longo das semanas que a gente vai falando dos assuntos. O importante é ter essa presença, ter esse entendimento. Vamos seguir. Então, assim, quando a pessoa pergunta para você como é que está a tua vida, como você reage, o que você fala, o que você responde para ela, anota, no espaço de crescimento. Segundo, quando você fala a respeito do mercado, seja com pessoas do trading ou fora do trading, como é que está a sua energia? Como é que você está se sentindo? Sentimento. E a terceira coisa, quando você fala com outros traders sobre você como trader, o que você fala? Como você se sente quando fala? Como fica a sua energia? Você no mundo, lembra? Sua visão de mundo e a sua visão de você no mundo. Eu quero que você perceba quando você fala de outros traders sobre você, sobre o seu comportamento, sobre o seu resultado, sobre sua performance, sobre sua forma de operar, sobre seu conhecimento, sobre o que for sobre o mercado com outros traders, sobre você. Como você se sente? O que você fala? Por exemplo, e aí, fulano, como é que foi hoje? Ai, difícil, cara, o mercado sempre me bate. Ele sempre é mal comigo. Não aguento esse mercado, cara. Esse mercado não gosta de mim. E aí eu pergunto, esse exemplo que eu acabei de dar, vocês acham que é um comportamento, um mindset, né? Um comportamento, mindset alinhado com ser um trader consistente ou não? O cara que responde isso. A pessoa pergunta, e aí, como é que foi? No grupinho lá do WhatsApp ou do Telegram. E aí, como é que tá hoje? Ai, esse mercado é sempre maldoso comigo. Ele é sempre mal, cara. Ele não gosta de mim. Ele não gosta de mim. O índice não gosta de mim. O índice não gosta de mim, cara. Não gosta. Percebe? Percebe? Vocês estão percebendo, gente, como é que a gente age de forma involuntária, inconsciente e não tem noção que a gente está criando um padrão, nutrindo, mantendo um padrão mental que não nos ajuda. Porque aí, olha só, se eu penso que o mercado é mau, não gosta de mim, como é que eu vou me comportar quando eu estiver lá, hein, gente? Eu vou ficar tenso pra caramba, né? Porque como é que a gente se comporta perto, fazendo alguma coisa com alguém ou alguma coisa que não gosta da gente, que está nos perseguindo? Alguém fica à vontade? Alguém fica confortável lidando com alguma coisa que não gosta de si? Não, né? Óbvio que não. Você vai ficar extremamente desconfortável, porque é o seu cérebro identificando, opa, não, o mercado não gosta da gente. Então, se o mercado não gosta da gente, risco, alerta, caramba, vai dar ruim. E eu já me preparo para um cenário pior possível. Vários comportamentos saem desse pensamento. Você pode ficar apavorado e sair fazendo caca.
não seguir seu plano. Ou você pode ficar apavorado e ter medo e não clicar. Ou você pode entrar na operação e aí, como o mercado é mal comigo, caramba, ele vai me tirar. Ó, esse negócio não vai não, tá parecendo que vai dar gain, mas não vai dar gain não. Acho que eu vou embora logo, sair com esses 2 pontinhos. Eu queria 5, mas eu vou sair com 2 aqui no dólar porque o mercado é mal comigo. Sabe? Não é o que você pensa racionalmente, mas é o pensamento por trás do comportamento. Tá fazendo sentido, gente? Estão entendendo o mecanismo da coisa? Bom, beleza. Então, vocês já entenderam, tá? Bom, começando a criar um mindset diferente. Aí, bom, vou lá, vou fazer o exercício, identificar o mindset. Mas eu quero mudar esse troço, Patrícia. Eu tô sentindo que o negócio aqui não tá me ajudando. Esse meu mindset acho que não vai me levar para o próximo nível aqui, não. Como é que eu faço? Vamos lá. Então, para criar um mindset diferente, para ajustar esse mindset, eu preciso entender que é possível mudar a forma que eu penso. Primeira coisa que eu preciso, ou seja, você precisa entender que é possível mudar a forma que você pensa, se ela não te serve para fazer o que você deseja, desde que você queira. Ponto. Tá? Outra coisa importante para você começar a criar um novo mindset, um mindset diferente. Não necessariamente totalmente novo, gente. São pequenos ajustes que são feitos, né? Você tem que aceitar que esses ajustes precisam ser feitos, entende? Porque assim, se você estiver lembrando lá da autora lá do Mindset, se você tiver esse padrão mental fixo, rígido, você pode estar me ouvindo agora e achando que tudo que eu estou falando é bobagem. E se você estiver achando que tudo que eu estou falando é uma imensa bobagem, liga uma luz vermelha. Porque o seu inconsciente, o seu emocional pode estar te auto-sabotando agora. Eu não quero que você acredite em mim, eu só quero que você duvide. Duvide. Dê o benefício da dúvida. Para e pensa. Raciocine. Reflita. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tiver esse padrão muito fixo, muito rígido, muito fechado, a primeira coisa que você vai fazer é querer descartar qualquer informação nova. E se eu quero criar um novo mindset ou ajustar com novas formas de pensar, eu preciso acolher novas ideias. Porque com as velhas, eu não consigo nada novo. Eu só consigo novo com novas ideias, com novas formas de ver o mundo, novas formas de pensar. Bom, a outra coisa também que você precisa entender para criar um mindset diferente é que é um processo. Ou seja, precisa de dedicação e precisa de persistência. Porque, como eu acabei de falar, seu emocional vai querer te sabotar. Porque ele vai querer, num primeiro momento, ele não entende que é melhor um outro mindset ou uma coisa ajustada. Porque ele não vê muito propósito, ele não vê muita lógica. Para ele, a lógica dele é continuar fazendo tudo que ele está acostumado a fazer. Então, ele vai fazer você... ele vai te sabotar. O que você tem que fazer? Persistir. E questionar. Essa é, talvez, esse é o verbo que melhor e que mais tem que ser conjugado para quem quer começar a mudar o mindset. Questionar. Mas será que isso aqui é isso mesmo? Será que eu preciso pensar isso? Será que eu preciso me comportar dessa forma? É claro que os questionamentos certos vão vir nas horas certas. Não só ao longo do curso a gente vai questionando no momento oportuno. Então, eu não quero que você questione medo, que você questione ansiedade, que você questione sua relação com o dinheiro, suas crenças limitantes, nada disso.
porque nós não estamos falando disso. Nesse momento, a gente está falando de mindset. E a gente já falou sobre presença e sobre algumas habilidades do trader, né? Que são importantes para um trader de sucesso. Então, nesse momento, você só tem que se questionar em relação a isso. Principalmente nessa semana, se essas coisas que você fala, que você sente em relação a você, em relação ao mercado, elas estão alinhadas com o trader que você quer ser. Questionar toda reação que você tiver muito rápida em relação a qualquer informação nova. Por quê? Porque muitas vezes esse padrão de reação muito rápida, que não para, pensa, questiona, é a mesma reação que faz você reagir rapidamente lá no mercado. E muitas vezes esquecer o seu plano de trade, esquecer o seu planejamento, esquecer o seu gerenciamento de risco e fazer tudo no emocional. Percebe? Então, questionar. Bom, depois dito isso, depois de entender isso que eu acabei de falar, a gente vai fazer o seguinte desdobramento do exercício que eu estou propondo. Lembra? Você anotou, fez aquelas 3 reflexões, né? E anotou o que você pensou, o que você falou, o que você sentiu em cada uma daquelas reflexões. Depois, você vai olhar aquilo ali, as suas respostas, a sua forma de pensar, de se sentir quando alguém pergunta sobre o seu comportamento no mercado, como foi o seu dia no mercado, como é que você se fez hoje, como é que foi suas operações, não importa. E aí você vai fazer a seguinte reflexão. Pensar assim me ajuda a ser um trader melhor? Primeira coisa. Pensar assim, me sentir assim, falar isso, me ajuda a ser um trader melhor? E a segunda, o que eu poderia pensar ao invés disso? Que me ajudaria a ser o trader que eu quero ser. Vamos pegar aquele exemplo que eu dei. A pessoa pergunta, o colega pergunta, e aí, como é que tá hoje? Como é que tá o mercado hoje para você? Cara, o mercado é muito mal comigo, cara. Ele sempre me bate. Putz, grila, o mercado não gosta de mim. Questiona. E aí? Mas pensar assim, me ajuda a ser um trader melhor? Questiona. Peraí, aí você talvez chegue à conclusão de que não te ajuda. E se essa for a sua conclusão, você vai pensar, o que eu poderia pensar ao invés disso que me ajudaria a ser o trader que eu quero ser? Que o mercado não é mal? O mercado é o mercado? Que o mercado não é mal comigo? Não existe o mercado é o mercado. Enfim, estou dando um exemplo. Você pode pensar o que você quiser, né? Você só tem que mudar esse pensamento, tentar começar a pensar de forma diferente. E, óbvio, escreva tudo no espaço de crescimento, porque depois você não vai lembrar. Então, nós já vimos o que é o mindset, nós já vimos o que é o mindset, nós já vimos como ele interfere na nossa performance, a gente já viu como é que a gente cria um mindset diferente, como é que a gente investiga, né, descobre, identifica o nosso mindset. E agora eu quero que eu vou trazer para vocês 7 reflexões de um trader vencedor, que é para a gente começar a programar o mindset de trader vencedor. Esse é só o início, tá, gente? A gente vai fazer isso ao longo das 10 semanas que a gente tem juntos aí, tá? Mas eu quero que a gente comece a programar isso. E eu também vou deixar esse PDF das 7 reflexões na área de membros lá para você baixar se quiser, tá? Então, primeira, sempre faço do mercado meu aliado. Esse é um pensamento, uma reflexão e um pensamento de um trader vencedor. O mercado é sempre meu aliado. Eu faço do mercado meu aliado. 2, a cada dia eu aprendo mais sobre mim e sobre o mercado.
Eu estou sempre aprendendo. O que significa dizer que as minhas verdades não são absolutas. Não são absolutas. O mercado está em constante movimento, está sempre mudando. Eu estou sempre mudando e estou me desenvolvendo. Então, eu estou sempre aprendendo a cada dia mais sobre mim, meu comportamento, meus pensamentos, meus sentimentos e sobre o mercado. Sobre o comportamento do mercado. 3, os resultados que não quero são sinais que preciso aprender mais. Os resultados que eu não quero. Se eu tenho um resultado hoje que eu não quero, ele é um sinal de que eu preciso aprender mais. Não necessariamente tecnicamente. Talvez eu precise aprender mais sobre mim mesmo, que é o que a gente está trabalhando aqui no treinamento. Certo? 4, farei o melhor que eu posso com o que eu tenho hoje. Esse é muito importante, esse pensamento. Eu vou fazer o melhor que eu posso hoje. Muitas vezes o mercado não está dando para bater a meta. Eu faço 70% da meta, estou vendo, estou sentindo. Fiquei presente que o mercado hoje está num dia difícil para mim. Para o meu operacional, para o meu mindset. Hoje, cara, o mercado tá complicado para mim fazer ele meu aliado. Eu estou suando para fazer ele meu aliado. Consegui 70% da meta. É o meu melhor, eu vou embora. Eu farei o melhor que eu posso com o que eu tenho hoje. Não é o que eu gostaria de ter, não é o que eu queria que tivesse, não é o que eu tinha ontem, não é o que eu posso ter amanhã, não é o que o meu colega de sala de trading tem, é o que eu tenho. Certo? 5, o que eu posso melhorar no meu comportamento para melhorar meu resultado hoje? Essa pergunta é todo dia. Volta e meia, eu lá no meu grupo aberto lá do Telegram, do Mente de Trader, eu posto umas reflexões assim, né? O que você pode melhorar? O que você pode fazer essa semana? Hoje mesmo eu postei uma dessas. Se alguém aqui está lá também, com certeza deve ter ouvido. Mas isso é todo dia, tá? Essa pergunta, essa reflexão é todo dia. O que eu posso melhorar no meu comportamento hoje para melhorar meus resultados hoje? Só por hoje. Não é o que eu vou fazer o resto da minha vida, é hoje. Porque só existe um momento presente, só existe agora. Então, o que eu posso melhorar no meu comportamento hoje para melhorar meu resultado hoje? Beleza? 6, não reagir também é uma ação inteligente. Não reagir também é uma ação inteligente. Ou seja, não fazer nada também é fazer alguma coisa no mercado, tá? Então, muitas vezes a gente toma um loss e a gente quer reagir imediatamente. A gente quer voltar para dentro do mercado e a gente quer fazer aquele resultado, reverter aquela situação do loss imediatamente. Não reagir também é uma ação inteligente em alguns momentos, tá? Em alguns momentos. É claro que depende, aí você vai dizer, mas e se for medo? Mas não estou falando de medo, eu estou falando nas vezes que a gente não para, não reflete, não pondera, não raciocina e age sem passar por aquele processo que a gente falou do ciclo das realizações. E o 7º e último é: o dia de hoje me fez melhor que ontem e me fará mais forte amanhã. Ou seja, mesmo que eu tenha tomado um loss hoje, o dia de hoje me fez melhor do que ontem. Por quê? Porque eu aprendi. Porque eu hoje tenho mais experiência do que eu tinha ontem. Então, logo, estou melhor hoje. E me fará mais forte amanhã. Se eu ganhei, eu serei mais forte amanhã. Minha autoconfiança ou minha
reforçando o meu operacional, reforçando a minha estratégia, o meu gerenciamento. Se eu perdi, se hoje o dia não foi como eu gostaria, me fará mais forte, porque eu aprendi alguma coisa sobre mim, aprendi alguma coisa sobre o mercado, eu sei o que eu posso melhorar, se eu não sei, eu vou buscar a resposta para melhorar, a solução para melhorar, e me fará mais forte amanhã. Fez sentido? Isso, eu quero que vocês coloquem isso. Se não imprimir, não quiser imprimir, não tem problema, mas bota num lugar, no computador, que você possa ler esse troço todo santo dia. Tá? Ler esse troço todo santo dia. Mas não é só ler assim no automático, não. Embora no automático também funciona, tá? Para modelar o pensamento. Mas eu quero que você faça mais. Porque o sucesso exige mais. Então, eu quero que você leia, parando cada uma delas, assim como eu fiz, e refletindo. Putz, isso aqui. Sabe? De preferência até já imaginando o que aquilo ali significa. Tipo, o que eu vou fazer hoje para melhorar meu comportamento? Já pensa lá o que você vai fazer. Ah, vou fazer isso. Pá! E assume o compromisso com você. Beleza? Então, é isso. Essa foi a nossa aula dessa semana. Vocês têm muito trabalho para fazer, né? Bastantes reflexões. Semana que vem eu quero as reflexões. Se vocês quiserem compartilhar reflexões, insights lá no grupo, está aberto para isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E até a próxima!